Fala aí, galera dos terceiros anos, tudo certo aí, ó? Aqui tá avião passando, helicóptero, gente batendo aqui do lado. Não repara não, se daqui a pouco alguma criança entrar aqui na sala, tá? Vamos falar aí na aula 6 da apostila 3B, vamos falar aí no imperialismo. Para alguns de vocês vai ser aí basicamente também um review, vai ser uma espécie de revisão, porque esse é um assunto que a gente já viu ano passado, viu no segundo ano, né? Agora vamos falar daquilo que tem aí, né, tanto no material e o que eu considero como mais importante sobre o imperialismo. Então, primeiramente, é muito importante lembrar que o imperialismo acaba se envolvendo dentro de um novo estágio do capitalismo, onde você percebe então muitas medidas protecionistas. Aí a gente está falando de quê? Da expansão de muitas indústrias europeias, principalmente buscando aí novos mercados consumidores e também fornecedores de matérias-primas. Aí a gente percebe também a concentração de capitais e conglomerados, e aí nesse momento que algumas empresas acabam também se fundindo, e aí pequenos e médios empresários acabam não conseguindo continuar com as suas atividades, porque de uma certa maneira leva à sua falência e o consequente desemprego, porque muitas pessoas que trabalham nessas empresas acabam sendo demitidas. Queda de preços, principalmente porque não tem um mercado consumidor tão grande assim dentro da Europa, afinal de contas está todo mundo aí desempregado, e bancos e agricultores acabaram também falindo, não tendo aumento de salário, principalmente, é claro, tendo esse descompasso entre o aumento da produção, mas não teve assim tão grandioso aumento do consumo. Então era necessário, era vital procurar outros mercados consumidores. E aí essa busca por novos mercados acaba se colocando junto à submissão política, econômica, militar, em muitos casos, e também administrativa, como por exemplo vai ter aí muitas novas Inglaterras, Franças, Bélgicas, tanto no continente africano como no continente asiático. O primeiro destino nosso aí é entender os interesses imperialistas. Então a gente sabe que existem recursos naturais que são vitais, que são extremamente importantes, que visando manter o baixo custo da produção, o objetivo era conseguir recursos naturais dos mais baratos possíveis. Quanto mais barato, melhor. Transferência de pessoas era justamente para tentar garantir com que essas pessoas naturais da Europa pudessem, no continente africano ou asiático, garantir a dominação e o mercado consumidor. Também aí a gente sabe que estabelecendo bases navais, isso é histórico, isso aconteceu ao longo da história. Veja aí os exemplos que nós temos, por exemplo, em Constantinopla ou com as grandes navegações, ao estabelecer bases navais em alguns territórios, os países conseguem então controlar rotas e também, de certa maneira, abastecer embarcações, abastecer em todos os sentidos, abastecer de produtos, de pessoas, abastecer com combustível também ou qualquer outro vívere necessário. O Estado vai adquirir qual função aí dentro desse contexto? Para atender os interesses privados. Então, é uma determinada empresa que o Estado vai defender e, militarmente falando, vai acabar protegendo dentro do ambiente, vamos chamar assim, do ambiente colonial, já que o imperialismo também é conhecido como neocolonialismo. Claro que vai ter uma diferença em relação ao continente africano e ao continente asiático. Na África, teve o parcelamento, teve uma divisão dos domínios, lá na Conferência de Berlim, e na Ásia, a dominação de algumas organizações estatais e a manutenção de alguns estados administrativos dos países europeus nesses territórios, tá? Então, primeiramente a gente fala sobre o quê? Sobre o imperialismo na África. Então aí na África, como vocês estão vendo, basicamente, hoje isso aqui é o que seria, como é que ficou dividida a divisão, é claro, entre os países europeus, com base naquilo que era os territórios africanos. Não teve um padrão na colonização, cada país europeu usou uma fórmula. É como? Com base na violência, com base em menos violência, mais violência, mas em todos os casos, infelizmente, acabou acontecendo a violência. E o marco que caracteriza a divisão aí do imperialismo africano, do continente africano, é a Conferência de Berlim de 1884 e 85. Os países europeus não levaram em consideração as organizações políticas pré-existentes nem territoriais, por isso acabou colocando o quê?
muitas vezes, né, povos que eram aí inimigos em um mesmo território, que agravou muitos conflitos tribais, inclusive deixando cicatrizes abertas, né, e profundas ainda ao longo do século XX e também agora em pleno século XXI. O que dominou aí? A política do é meu, pois eu cheguei primeiro. Então o país europeu chegou, dominou, é meu. Vai dar treta entre os países europeus? Mas com certeza vai dar conflito. Inclusive, algumas questões mal resolvidas por conta do imperialismo foram resolvidas onde? Na Primeira Guerra Mundial, tá? E isso gera uma nova corrida colonialista. Na África nós temos alguns territórios diferentes aí, né, que merecem destaque. Por exemplo, na África do Sul tem uma presença preponderantemente inglesa, e o que vai muito acabar chamando a atenção, vai despertar a atenção aí, foi basicamente a descoberta de ouro aí, e diamantes na região de Orange e do Transvaal, como vocês estão vendo aqui no mapa, ó, essa região do Orange está aqui. E aí, é claro, vai ter uma luta entre os descendentes de holandeses e os ingleses, a chamada Guerra dos Boeres, onde os ingleses acabam vencendo e criam a União Sul-Africana, que vai acabar depois resultando nessa grandiosa parte do território africano aqui, chamada então de África do Sul. E os ingleses acabaram anexando também a Nyasalandia, a Rodésia e também, é claro, a Bechuanalândia, como vocês estão vendo aqui, ó. Transvaal, tá? Nyasalandia. Cadê Nyasalandia aqui? Eu juro que eu tinha visto Nyasalandia, tá? Rodésia e aí Bechuanalândia. Tá aqui, ó. Caramba, então ficou um território grande. Exatamente. Pô, é uma parte enorme aí, tá? Pertencendo aos ingleses. E ao resto da galera? E ao resto aí das populações, o resto da África? Lá no norte tem uma predominância francesa, veementemente francesa, inclusive aí é um local de muitas tensões que acabam provocando a Primeira Guerra Mundial, onde, por exemplo, no Egito, o Egito é um protetorado inglês, né? Principalmente porque os ingleses construíram ali o canal de Suez, então tem dívidas dessa população com a Inglaterra, então a Inglaterra acaba encampando. Acontece aí também a revolta de Urabi, onde tinha o objetivo de afastar a influência francesa, e os ingleses acabaram se aproveitando desse líder nato aí, egípcio Urabi, para então permanecer dentro do território egípcio. Na Tunísia e no Marrocos, é um território disputado aí entre franceses, ingleses e italianos. No caso do Marrocos, franceses e alemães. Também tem espanhóis aí dentro do território, com a ideia de manter os territórios livres. A Itália, inclusive, vai dominar uma área interessante, que é a Tripolitânia e Cirenaica, e a Eritreia, o que vai, de uma certa maneira, aproximar etnicamente os italianos, o que, de uma certa maneira, hoje, recentemente, a gente percebe uma grandiosa quantidade de pessoas saindo, como refugiados aí desse território, atravessando o mar Mediterrâneo, chegando na Itália e solicitando o quê? Solicitando cidadania, da mesma maneira que nós temos aí argelinos, em grandes quantidades, que também chegam no continente europeu, mais precisamente na França, e também solicitam essa cidadania. E a França vai acabar fazendo isso agora, em pleno século XXI. Ainda mais que a gente está falando desse lugar aí, que é um contexto de muita gente que está saindo, muitos refugiados saindo aí de situações lamentáveis. E aí tem a parte central do continente africano, que é essa África intertropical, que é um território aí repleto de diferenças étnicas, religiosas, culturais e políticas, onde muitos grupos étnicos acabam sendo separados, e aí principalmente o que vai acabar acontecendo aqui dessa região são as pretensões inglesas de interligar o Egito ao sul, e da Alemanha de interligar aqui a África Oriental, alemã, ao sudoeste africano. Vai rolar isso aqui? Vai rolar não. Isso aqui vai fazer o quê? Que vai rolar um aumento na disputa entre alemães e ingleses. Mas isso tudo acaba sendo resolvido facilmente na Primeira Guerra Mundial, certo? E na Ásia? Como é que é o imperialismo na Ásia? Bom, na Ásia foi um pouco diferente. Temos o domínio da Índia, feito pelos portugueses, inicialmente no século XVI. Durante uma boa parte, os portugueses dominaram a Ásia, inclusive até o Japão, mas depois os ingleses, no século XVII até o XIX, acabaram dominando esse território.
Por quê? Porque os ingleses precisavam de muita matéria-prima. Para a produção de juta, cânhamo e algodão, precisavam de bastante matéria-prima, né? Isso aqui, na verdade, são as matérias-primas. E aí um destaque foi a revolta dos cipaios, onde os soldados indianos que lutavam pelos ingleses acabam se rebelando. Por que da revolta dos cipaios? Fica aqui o desafio para o terceiro ano. Postar aquela foto bacana no Instagram, me marcar o Colégio Santa Maria e correr pro abraço, beleza? Por que aconteceu a Guerra dos Cipaios? Depois da Guerra dos Cipaios, os ingleses tentaram, de certa maneira, agradar um pouco aos indianos, criando o Parlamento Indiano, tá? Aí, basicamente, vai ter a participação da elite indiana, que de uma certa maneira está também diretamente relacionada aí à questão da divisão social feita aí na Índia, que é uma divisão feita em castas. E a Inglaterra vai investir alguma coisa aí na Índia? Vai investir alguma coisa em ferrovia, agricultura, mas a Índia só vai ficar bem mesmo só depois de 1947, quando acontece definitivamente o seu processo de independência. E na China? A China é uma nação fechada, né? Tem uma economia agrária, uma população subordinada à monarquia, praticamente um feudalismo. Aí, quem que chega lá? A Inglaterra. Aí acontece a Guerra do Ópio, que, por causa da proibição dos ingleses de comercializar o ópio, os chineses acabaram tretando com eles. Ópio, basicamente, era um medicamento obtido através de uma florzinha chamada papoula. Esse ópio aí, algumas pessoas acabam utilizando como drogadição, muitas pessoas acabam usando na farmacologia, e os ingleses queriam saber de quê? Vender. Os ingleses venceram a guerra e pediram, então, como uma espécie de indenização, no Tratado de Nanquim, a abertura dos portos e a concessão do porto de Hong Kong. Inclusive, os britânicos ficaram aí no porto de Hong Kong até recentemente, até aí o começo do século 21, tá? Além disso, além de ingleses, alemães, franceses, japoneses, russos e também norte-americanos acabaram indo aí para esse território. Lá na China acontece a resistência chinesa, onde a gente tem aí, depois da presença inglesa, a Guerra dos Boxers, onde a sociedade dos punhos justos e harmoniosos, que prometiam lutar apenas com o seu bom e velho Kung Fu, vão fazer o quê? Não, nós vamos para treta. Enquanto isso, os soldados britânicos, que não querem lutar com punho nenhum, querem lutar com as suas metralhadoras, vão dominar muitos territórios importantes, certo? Inicialmente, a luta aí basicamente era contra os chineses ocidentalizados, mas aí a luta passa a ser contra as representações ocidentais, onde o conflito acaba sendo duramente reprimido, e é claro, o que vai acontecer nesse processo? A China vai acabar se modernizando, principalmente, é claro, porque muitos chineses iam para o Japão ou para os Estados Unidos, ou até mesmo para a Inglaterra, estudar, o que de uma certa maneira vai contribuir para esse processo de modernização lenta, mas gradual em relação à China. Um detalhe importante é que aqui, por conta desse processo, a Guerra dos Boxers termina mal? Não. Termina com uma consciência política muito importante que vai fundar aí o Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Chinês. Belezinha, belezura? Não esquece do desafio, não esquece de postar. Qualquer coisa, chama na DM, bebê. Muito obrigado, um abraço, até!